Essa é a segunda parte da 7ª aula. Terminologia. A fim de trabalhar com grafos, definir alguns termos irá nos ajudar. Surpreendentemente, embora exista uma grande quantidade de livros sobre a teoria dos grafos, a terminologia não é completamente padronizada. Dois vértices são ditos adjacentes, ou pontos terminais, se existe uma aresta unindo-os. Duas arestas são adjacentes se elas têm ao menos um vértice em comum. Um laço é uma aresta do tipo que relaciona um vértice a ele próprio. Duas arestas que tenham os mesmos extremos são chamadas de arestas paralelas. Um vértice isolado não é adjacente a nenhum vértice. Todavia, é importante ter sempre em mente que uma aresta de um grafo não é um segmento de reta ou curva, é um subconjunto de dois elementos do conjunto de vértices. Exemplo 4. No grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1, podemos notar que letra A, as arestas 1 igual a AB e 2 igual a AB são exemplos de arestas paralelas. Como podemos ver, as arestas 1 e 2, elas aqui ligam os vértices A e B, né? Então por isso elas são chamadas arestas paralelas. Letra B. As arestas 1 igual a AB e 6 igual a AD são exemplos de arestas adjacentes, pois têm em comum o vértice A. Como podemos ver aqui, as duas arestas, né, têm em comum o vértice A, né? Então por isso elas são arestas adjacentes. Letra C. Os vértices C e D são exemplo de vértices adjacentes, pois são unidos pela aresta 7 igual a DC. Aqui podemos notar que os vértices D e C, né, são ligados pela aresta 7, né? Então por isso eles são chamados vértices adjacentes. Letra D, a aresta 3 igual a BB é um exemplo de laço. Temos aqui que a aresta 3, né, liga o vértice B com o B, né? Então logo ela é um laço, né? Porque ela começa em B e termina em B. Letra E, o vértice E é um exemplo de vértice isolado. Podemos observar aqui o vértice E, ele não está ligado por nenhuma aresta, né? Então ele é um exemplo de vértice isolado. Definição. O grau de um vértice de um grafo G é o número de extremidades de arestas. Denotado por grau de P, sendo P um vértice de G. Exemplo 5. Quais são os graus dos vértices do grafo G igual a V alfa apresentado no exemplo 1? Temos aqui então o grafo do exemplo 1. Solução. Observamos que o vértice A, né, está sendo ligado pelas arestas aqui, aresta 1, aresta 2, aresta 5 e aresta 6. Logo, o grau de A é igual a 4. O vértice B está sendo ligado pelas arestas 1, 2, 4 e 3 aqui. Só que o 3 ele é um laço, então ele está sendo ligado duas vezes aqui pelo 3. Logo,
O grau do vértice B é igual a 5. O vértice C está sendo ligado pelas arestas 4, 5 e 7. Logo, o grau do vértice C é igual a 3. O vértice D está sendo ligado pelas arestas 6 e 7. Logo, o grau do vértice D é igual a 2. O vértice E não está sendo ligado por nenhuma aresta, né? Ele é um vértice isolado. Logo, o grau do vértice E é igual a 0. Note que um vértice isolado tem grau igual a 0. Definição: a ordem de um grafo é o número de vértices desse grafo. Exemplo 6. A ordem do grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1. Ou seja, esse grafo aqui é a ordem de G igual a 5, né? Pois ele tem 5 vértices. Caminho. Definição: seja n maior que 0, um número inteiro, e o grafo G igual a V alfa, um caminho de um vértice P1 para o vértice PK é uma sequência de arestas com os vértices P1, P2, os vértices P2, PI, e assim indo até o vértice PK-1 e PK. Isto é, em que cada vértice é adjacente ao seguinte e continua de vértice em vértice ao longo de arestas do grafo considerando repetições. Quando não há ambiguidade, denotamos um caminho por sua sequência de vértices. Exemplo 7. Considere o grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1, ou seja, esse grafo aqui, a sequência de vértices 6, 1, 2, 1, 4, 5 é um exemplo de caminho. Como podemos notar aqui, né? O caminho aqui é 6, 1, aí vai pelo 2, vai de novo pelo 1, 4, 5. Ou seja, um caminho é como se a gente fosse caminhar de um vértice para outro, né? Pelas arestas. O comprimento de um caminho num grafo é igual ao número de arestas que o compõem. Exemplo 8. Considere o grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1, ou seja, esse grafo aqui, a sequência de arestas 6, 1, 2, 1, 4, 5 é um caminho de comprimento 6. Por quê? Porque ela passa por 6 arestas, né? Ciclo. Ciclo é um caminho onde o vértice inicial é o mesmo que o vértice final. Exemplo 9. Considere o grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1, ou seja, esse grafo aqui, a sequência de arestas 1, 2, 1, 4, 5 é o exemplo de ciclo. Como podemos ver aqui, né, aqui começa aqui para a aresta 1, aí vai para 2, aí vai de novo pela 1, aí vai para 4, aí vai para 5, né? Que começa em A e termina em A. Ciclo euleriano. Um ciclo que passa por todas as arestas do grafo é dito euleriano. Exemplo 10. Considere o grafo G igual a V alfa, apresentado no exemplo 1, ou seja,
esse gráfico aqui. A sequência de arestas 6, 7, 4, 1 é o exemplo de ciclo aureliano. Podemos ver aqui, né, que ele começa aqui com 6, aí vai para o 7, aí vai para o 4 e aí vai para o 1. Este caminho pode ser denotado pelas seguintes sequências de vértices: A, D, C, B, A, né? Porque começa aqui de A, vai para o D, aí vai para o C, aí vai para o B, aí vai para o A. Agora, faça os exercícios 4, 5 e 6 da apostila 7. Até a próxima parte dessa aula.